Olá pessoal, estou aqui de quarentena, vou gravar essa videoaula para vocês sobre componentes da aceleração vetorial. Bom, vamos lá, vamos chamar a aceleração vetorial por essa letra aqui, gama. Então a gente tem uma partícula que está percorrendo uma trajetória circular e essa é a aceleração vetorial, tem essa direção e sentido e esse módulo proporcional ao tamanho. A gente costuma trabalhar com as componentes desse vetor. Se você não lembra de decomposição vetorial, dá uma relembrada aí no conteúdo, retoma esse assunto. A gente vai pegar esse vetor, aceleração vetorial, e vai decompor em duas direções perpendiculares, como se fosse x e y, que vai ser uma direção tangente à trajetória, que é a componente tangencial da aceleração vetorial, e outra componente centrípeta, que aponta para o centro da circunferência. Essas duas componentes, elas são perpendiculares, lá formam um ângulo de 90 graus entre si. Do jeito que eles estão ligados aqui, semelhante ao método paralelogramo de soma de vetores, eu poderia juntar esses três vetores também, juntando a aceleração tangencial com a aceleração centrípeta pelo método polígono, ligando a origem de um vetor com a extremidade do outro vetor, e o resultante a gente tem a aceleração vetorial, saindo da origem do primeiro até a extremidade do último. Então, ligando pelo método polígono, você percebe que ele forma um triângulo retângulo. Está aqui um ângulo de 90 graus, essa é a hipotenusa, que é o gama, que é a aceleração vetorial, e os outros dois catetos, tangencial e centrípeta. Como é que você descobre a aceleração vetorial? Ora, se é um triângulo retângulo, você faz teorema de Pitágoras. Então, a vetorial ao quadrado é a centrípeta ao quadrado mais a tangencial ao quadrado. Mas você poderia perceber que tem dois triângulos retângulos aqui também, nessa figura da esquerda. Você tem aqui a hipotenusa, você tem esse cateto, que tem a mesma medida da tangencial. Esse daqui é a aceleração tangencial. Você tem um triângulo retângulo aqui, com um ângulo de 90 graus nessa posição. Ou você pega esse aqui, outro de cima, no mesmo você tem aqui a hipotenusa, você tem um cateto, e esse aqui de cima é a aceleração centrípeta. Tá? Então você poderia fazer um ângulo de 90 graus, você poderia fazer o teorema de Pitágoras ou nesse, ou se preferir pelo método do polígono. Unidade de aceleração no sistema internacional é metros por segundo ao quadrado, dificilmente vai aparecer uma outra unidade para aceleração. O que a componente tangencial da aceleração vetorial faz? O que a aceleração tangencial faz? Bom, ela é responsável por variar o módulo da velocidade vetorial, que é a velocidade escalar. Então, você só vai ter aceleração tangencial em movimentos variados. Movimento retilíneo variado, MOVE, movimento circular variado. Você nunca vai ter aceleração tangencial num movimento uniforme. Tá? Então, somente movimentos variados. Aceleração é um vetor, então tem módulo, direção e sentido. O módulo da aceleração tangencial, a intensidade da aceleração tangencial, é a aceleração escalar. O que é a aceleração escalar? A aceleração mede a taxa da variação da velocidade com o tempo. Então, você tem um carro que está acelerando com 3 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração escalar, 3 metros por segundo ao quadrado. Então, na cinemática, a gente estuda aceleração escalar média, aceleração escalar instantânea. A gente está vendo o módulo da aceleração tangencial, a gente está vendo a parte escalar desse vetor aceleração tangencial. Agora que a gente vai começar a ver essas outras duas características, que são a direção e o sentido desse vetor aceleração tangencial. Quem é a direção, então? Bom, ela é sempre tangente à trajetória, o nome já diz. Essa aceleração tangencial ela vai ser tangente à trajetória. O que é uma reta tangente? Pega essa trajetória curva aqui. Nesse ponto P que eu marquei aqui, que eu coloquei essa bolinha amarela, nesse ponto P, a reta tangente nesse ponto P é esse pontilhado. Esse pontilhado é a reta que passa raspando nesse ponto P, toca somente nesse ponto P dessa curva. Nessa outra posição, aqui ó, nesse ponto P, a reta tangente, ela é também esse pontilhado aqui, ó, é a reta que passa raspando a curva nesse ponto P, essa é a reta tangente. A aceleração tangencial ela sempre tem a mesma direção da velocidade vetorial, mesma direção, cuidado para não confundir direção com sentido.
A direção é a reta, o sentido é a seta, para onde aponta a seta. Então, a direção da aceleração tangencial é a mesma direção da velocidade vetorial. Olha aqui, nesse primeiro caso, mesma direção. A reta é igual, nessa mesma orientação. Aqui também, mesma orientação dessa reta, mesma direção da velocidade e da aceleração. Agora, o sentido você vai analisar se o movimento for acelerado ou retardado. Se o movimento for acelerado, tanto a aceleração tangencial quanto a velocidade vetorial, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, apontam para o mesmo lugar. Agora, no movimento retardado, a aceleração tangencial vai ter o sentido contrário da velocidade vetorial. E o que a aceleração centrípeta faz? Bom, a aceleração centrípeta é responsável por variar a direção e o sentido da velocidade vetorial. Então, você só vai ter aceleração centrípeta em movimentos curvos. Movimento circular uniforme, movimento circular variado, você tem aceleração centrípeta. Você nunca vai ter aceleração centrípeta em um movimento retilíneo. Então, novamente, a aceleração é um vetor, tem módulo, direção e sentido. Quem é o módulo ou a intensidade da aceleração centrípeta? É a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio da circunferência. Está aqui o raio da circunferência. A gente usa mais essa equação, v quadrado dividido pelo raio. Agora, você pode também usar essa outra equação, que é ômega ao quadrado vezes o raio. Então, são duas equações, aceleração centrípeta dependendo da velocidade linear, v quadrado pelo raio, ou dependendo da velocidade angular, que é o ômega aqui, ômega ao quadrado vezes o raio. Duas equações, então. Qual é a direção da aceleração centrípeta? A direção é radial, ou seja, a direção do raio da circunferência. Olha esse objeto aqui que está fazendo um movimento circular. A centrípeta está nessa direção aqui, a direção do raio da circunferência. Ela é sempre perpendicular à velocidade vetorial. Olha lá, vai formar um ângulo de 90 graus com a velocidade vetorial, sempre. E o sentido? Agora sim, o sentido é para onde vai apontar a aceleração centrípeta. O nome já diz, aceleração centrípeta. Ela vai apontar aqui, ó, para o centro da circunferência, certo? Então, aqui novamente, as duas equações para a aceleração. Movimento retilíneo uniforme. Vamos analisar agora quais são os tipos de movimento mais importantes e quais são as componentes da aceleração que a gente tem em cada tipo desse movimento. Primeiro, movimento retilíneo uniforme. Quais são as componentes da aceleração vetorial que a gente tem? A gente tem a aceleração centrípeta no movimento retilíneo uniforme? Lógico que não tem aceleração centrípeta, porque o movimento retilíneo, centrípeta, não existe em movimento retilíneo, só em movimentos curvos. Eu tenho aceleração tangencial no movimento retilíneo uniforme? Também não, porque o movimento é uniforme, você nunca tem aceleração tangencial em um movimento uniforme. Quem é a minha aceleração vetorial, então? A aceleração vetorial é a soma vetorial da centrípeta com a tangencial. Eu não tenho nenhuma, não tenho nem a centrípeta nem a tangencial, então você vai somar as duas, elas são nulas, a aceleração vetorial também vai ser nula. Então imagina aqui que você tem um carrinho que está na posição 10 metros, passou um segundo, ele foi para a posição 20 metros, mais um segundo ele foi para 30, mais um ele foi para 40, ou seja, a cada segundo de movimento, a velocidade dele aumenta, a posição varia em 10 metros, ou seja, a velocidade vai ser 10 metros por segundo. A posição está variando de 10 em 10 metros a cada segundo de movimento. Ou seja, a velocidade dele, nesse caso, é 10 metros por segundo. Nesse caso, eu posso afirmar que o vetor velocidade ou velocidade vetorial ele é constante. A velocidade vetorial é constante, por quê? Porque o módulo, a direção e o sentido da velocidade não estão variando. Eu só posso afirmar que um vetor é constante quando as três características do vetor não variam. O módulo é constante, é 10 metros por segundo. A direção é constante, a velocidade é aqui, ó, para a direita. E o sentido também para a direita. Então, nenhuma das três propriedades do vetor velocidade variam, então eu posso afirmar que esse vetor é constante. Outro movimento, movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, quais são as componentes da aceleração vetorial que eu tenho?
Eu tenho aceleração centrípeta? Não tenho aceleração centrípeta porque o movimento é retilíneo, não existe centrípeta em movimento retilíneo. Eu tenho aceleração tangencial? Agora eu tenho. A aceleração tangencial ela é diferente de zero, ou seja, ela existe porque o movimento é variado. Quem é a aceleração vetorial? Quem é o nosso gama agora, aceleração vetorial? A aceleração vetorial é a soma vetorial da centrípeta com a tangencial. Então, eu só tenho tangencial nesse caso. Então, a aceleração vetorial é a própria aceleração tangencial, já que eu não tenho aceleração centrípeta. Então, no movimento acelerado, imagine que você tem esse carrinho, ele partiu aqui do repouso, no tempo 0, no tempo 1 ele estava com 5 metros por segundo, no tempo 2, 10, no tempo 3, 15. Então perceba que ele está cada vez mais rápido, o tamanho do vetor velocidade aqui é proporcional ao seu módulo, está cada vez maior. Ele está no movimento acelerado. Para onde que está a aceleração tangencial dele nesse caso? Ora, está para a direita, está no mesmo sentido da velocidade, porque ele está no movimento acelerado. Quanto que vale essa aceleração tangencial dele? Qual é o módulo da aceleração tangencial dele aqui, que é a aceleração escalar? Bom, se a velocidade está variando de 5 em 5 metros por segundo a cada segundo, significa que a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? A aceleração informa a taxa da variação da velocidade com o tempo. Está variando de 5 em 5 a cada segundo, 5, 10, 15, é porque a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Se quiser fazer algum cálculo, você pode fazer. Aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Delta V sobre delta T, se eu pegar aí de 0 a 3 segundos, a velocidade variou de 0 a 15. Então a gente pode colocar aqui final menos inicial. 15 menos 0 dividido por 3 menos 0. 15 dividido por 3, então a gente vai ter uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Movimento retardado, agora ele está freando. Então ele estava vindo aqui com 15 metros por segundo no tempo 0. Aí diminuiu para 10 no tempo 1, para 5 no tempo 2 e parou no tempo 3. Então ele está indo para a direita, só que nesse caso ele está freando. Então a aceleração dele está para a esquerda, está no sentido contrário da velocidade dele. Se o movimento é retardado, eles têm um sentido contrário. Quanto que vale a aceleração aqui? O módulo vale 5 novamente, mas se a gente calcular final menos inicial, agora vai aparecer um sinal negativo. Então a aceleração agora vai ser menos 5 metros por segundo ao quadrado. Movimento circular uniforme. Bom, quais as componentes da aceleração a gente tem? Tem a aceleração centrípeta? Sim, agora temos. A aceleração centrípeta é diferente de zero, ela existe, porque o movimento é circular. Tem aceleração tangencial? Não, não tem aceleração tangencial, porque o movimento é uniforme. Quem é a aceleração vetorial, neste caso, que eu só tenho a centrípeta? É a própria centrípeta. A aceleração vetorial é a soma da centrípeta com a tangencial. Como eu não tenho a tangencial, a aceleração vetorial é a própria centrípeta. Então imagina uma roda gigante aqui, está girando nesse sentido aqui, ó, no sentido anti-horário, essa é a velocidade angular dele, no sentido anti-horário. Esse é o raio da roda gigante, que eu chamei de R minúsculo. Eu vou marcar algumas posições aqui nessa roda gigante e vou representar a velocidade e a aceleração. Então eu marquei essas 3 posições aqui e desenhei a velocidade vetorial, o vetor velocidade. O vetor velocidade ele é sempre tangente à trajetória, aponta no sentido do movimento. Então está aí as 3 posições. E a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta vai apontar para o centro da circunferência. Então aí nas 3 posições que eu marquei. Poderia ter marcado uma posição, poderia ter marcado 10 posições, está daria no mesmo. Então percebam que o ângulo de 90 graus entre a aceleração vetorial e a velocidade vetorial e a aceleração centrípeta nas posições que eu marquei. Então, novamente, as equações, a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ou a aceleração centrípeta é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Movimento circular uniformemente variado. Bom, quais as componentes da aceleração vetorial que a gente tem? Tem aceleração centrípeta? Tenho, porque o movimento é circular. Tem aceleração tangencial? Tenho também, porque o movimento é variado. Então agora a gente tem as 2 componentes da aceleração vetorial, tanto a tangencial quanto a centrípeta. E a aceleração vetorial, que é dada pela soma vetorial da centrípeta com a tangencial,
A gente viu agora há pouco que a centrípeta tangencial sempre forma um ângulo de 90 graus, então a gente vai ter um triângulo retângulo. Então a vetorial vai ser dada pelo teorema de Pitágoras. A aceleração vetorial é a centrípeta ao quadrado mais a tangencial ao quadrado. Vamos imaginar que a gente tem aqui um ventilador. No instante que a gente liga o ventilador. Liguei o ventilador, tá? Estava parado e ele começou a se movimentar aqui no sentido horário, dado pela rotação aqui, pela velocidade angular. Então ele começou, estava devagarzinho, vai aumentando cada vez mais. Então eu vou pegar uma posição aqui na extremidade da pá desse ventilador, esse pontinho em amarelo, e vou desenhar o vetor velocidade a princípio. Então o vetor velocidade vai estar bem pequenininho, porque eu acabei de ligar o ventilador, está com uma velocidade pequenininha. Para onde vai estar a nossa aceleração tangencial? Vai estar no mesmo sentido da velocidade vetorial, porque o movimento é acelerado. Para onde vai estar a nossa aceleração centrípeta? Vai estar para o centro da circunferência. Então, a resultante das duas é a aceleração vetorial. Tá aí. Imagina agora que o ventilador já estava ligado há algum tempo. Depois de algum tempo de funcionamento, ele fica em movimento circular uniforme. Tá? Então, semelhante à roda gigante que eu mostrei agora há pouco, movimento circular uniforme, ele só vai ter aceleração centrípeta depois de algum tempo. Mas aí depois que ele já estava em movimento circular uniforme, eu apertei o botão para desligar. Então eu vou desligar agora o nosso ventilador. Ele continua girando por um tempo, né, depois que você aperta o botão para desligar. Então ele continua nesse sentido, no movimento, no sentido horário. Tá? Vou marcar uma posição aqui na extremidade da pá do ventilador. Uma velocidade grande agora, olha o tamanho do vetor velocidade, porque ele estava ligado há algum tempo, está com uma velocidade grande, só que agora ele vai começar a desacelerar. Para onde que vai estar a aceleração tangencial aqui? Vai estar no sentido contrário da velocidade, porque agora ele está freando, ele está desacelerando até parar. Centrípeta vai apontar para o centro da circunferência, e a resultante da tangencial com a centrípeta está lá a nossa aceleração vetorial novamente. Então, fazendo a resultante dos vetores em vermelho, que são os vetores aceleração, a gente vai ter um ângulo de 90 graus entre eles, por isso que a gente vai fazer o teorema de Pitágoras. Independente se o movimento é acelerado ou se o movimento é retardado, a gente está fazendo o resultante dos vetores aceleração, tá? E a gente vai fazer por teorema de Pitágoras nos dois casos. Vamos fazer um exemplo aqui. Em uma missão no espaço aéreo amazônico, um avião Hércules C-130 realiza uma curva de 5 km de raio sob a mesma altitude, mantendo a velocidade e intensidade constante em 540 km por hora. Nessa manobra, o módulo da aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado vale quanto? Bom, então é um movimento circular uniforme. O módulo da velocidade não está variando, falou que a velocidade é constante e vale 540 km por hora. Então o movimento é uniforme, não tem aceleração tangencial para o movimento uniforme. Mas ele está fazendo uma curva de raio 5 km, ou seja, um movimento circular. Então ele vai ter uma aceleração centrípeta, que é a única que tem, né? A aceleração vetorial nesse caso é a aceleração centrípeta, que é a única que tem. Antes de jogar na aceleração centrípeta, você precisa acertar as unidades. Unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado, então você não pode ter nada de quilômetro por hora aí. Primeira coisa, pega esse raio aí que é 5 km, transforma em metros, 5 km e 5.000 metros. A velocidade, que é 540 km por hora, você vai dividir por 3,6 e vai transformar para metros por segundo, 150 metros por segundo. Pronto, as unidades já estão corretas, vamos jogar na equação da aceleração centrípeta, v quadrado dividido pelo raio. Velocidade 150 ao quadrado, dividido por 5.000, que é o raio, 22.500 por 5.000, 4,5 metros por segundo ao quadrado, letra D. Mais uma moto percorre uma trajetória circular de 300 metros de raio a uma velocidade de 30 metros por segundo, quando o motociclista aciona os freios, causando uma desaceleração de módulo 4 metros por segundo ao quadrado. Determine a aceleração vetorial da moto no instante em que os freios são acionados. Bom, vamos lá. Vamos representar então a moto como essa bolinha amarela. Ele está com uma velocidade nesse sentido, esse sentido do movimento dele. Ele está no sentido horário, de acordo com a minha figura. E nesse instante ele vai pisar no freio.
tá? Então, ele vai ter uma aceleração tangencial no sentido contrário da velocidade, porque ele está freando, movimento retardado. E ele vai ter uma aceleração centrípeta também, porque ele vai estar no movimento curvo. Então, agora ele tem as duas componentes da aceleração vetorial, tanto a tangencial quanto a centrípeta. A gente faz a resultante aqui, a gente tem a aceleração vetorial. Quem é a aceleração tangencial? Ele falou para a gente, o enunciado deu, o módulo da desaceleração dele é 4 metros por segundo quadrado. Esse é o módulo da aceleração tangencial. Essa é a aceleração escalar. Então, o módulo da tangencial é a aceleração escalar, 4 metros por segundo quadrado. E a aceleração centrípeta, vamos calcular. V ao quadrado dividido pelo raio. O V é 30 metros por segundo, o raio é 300 metros. 900 por 300, 3 metros por segundo quadrado. Então, a aceleração centrípeta vale 3, a tangencial vale 4, e eu falei que a aceleração vetorial é a soma da tangencial com a centrípeta, mas é a soma vetorial, você não vai somar 3 e 4 aí e vai colocar 7, não, é uma soma vetorial. Então, a gente tem aqui, formando um ângulo de 90 graus, esses dois vetores, então a gente faz o teorema de Pitágoras. Resultante ao quadrado, centrípeta ao quadrado, mais tangencial ao quadrado. Então, centrípeta vale 3 ao quadrado, tangencial vale 4 ao quadrado. Então, a gente tem aí 25. A aceleração vetorial está ao quadrado, tira a raiz. 5 metros por segundo ao quadrado é o módulo da aceleração vetorial nesse instante que ele pisou no freio. Bom, tá aí a aula sobre componentes da aceleração vetorial. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like e bons estudos.